Hoje, em Dicas de Saúde, Discípulo Net 2, vou estar falando sobre o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Então, o que diferencia um do outro? E nós vamos ver que são 3 fatores importantes, que é na cor, no gosto e na sua composição. Por quê? O açúcar refinado, ele passa por um processo de branqueamento e clarificação, ou seja, ele recebe produtos químicos. E esses produtos químicos, né, esse processo, acaba retirando as vitaminas e os sais minerais. E nós vamos ver que o açúcar mascavo, ele já tem uma coloração mais escura, tem o marrom e o dourado. E o açúcar mascavo, ele tem um gosto muito forte, que lembra o caldo de cana, que lembra a rapadura. E o açúcar mascavo, ele é mais escuro, né? E você vê que ele tem essa tonalidade porque ele não perdeu o melaço da cana, que contém ferro, potássio, cálcio e magnésio. Então, o açúcar mascavo, ele mantém os seus nutrientes, ou seja, ele mantém as vitaminas e os sais minerais da cana. E você pode substituir o açúcar refinado pelo açúcar mascavo na hora de adoçar o café. Isso vai ser uma questão de hábito, de mudar os hábitos, né? Aí você pode adoçar o suco, né? E já começar a colocar, fazer essa substituição. Vai sentir uma diferença porque, como torna a frisar, o sabor, né, do açúcar mascavo, ele é mais forte, porque lembra, né, o caldo de cana, mas é mais saudável do que o açúcar refinado. É calórico? É calórico. Só que ele mantém os nutrientes da cana, que já não é o caso do açúcar refinado. Então, entre um e o outro, se for uma questão de escolha, qual o melhor, né, que vai trazer mais benefícios, é o açúcar mascavo, com certeza. Então, tá aí essa dica de saúde, Discípulo Net 2. Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Repetindo, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E essa palavra, quando diz assim, porque o Senhor repreende, quando fala essa questão de repreensão, é o Senhor nos corrigindo, chamando a nossa atenção naquilo em que nós estamos errando, que nós estamos fazendo de errado. E quando ele faz, ele fala conosco, quando ele nos adverte sobre essa questão do erro, aí fala aqui, ó, porque o Senhor repreende o quê? Aquele a quem ama. Aí fala assim, mas o Senhor repreende aquele que ama? Ou seja, ele nos ama tanto, mas nos ama tanto, que ele não quer ver, né, a gente sofrendo, insistindo no erro. Porque ele tem coisas grandes e lindas, maravilhosas para realizar nas nossas vidas. Mas é necessário que a gente esteja realmente fazendo a sua vontade, agradando a ele, cumprindo a sua palavra. E aqui quando diz assim, ó, o Senhor repreende aquele a quem ama. Aí você viu o quê? A preocupação de Deus. O desejo que Deus tem de ver a gente no caminho certo, fazendo aquilo que é certo, aquilo que realmente vai edificar, que vai produzir. Para a gente não ficar perdendo tempo. Tem situações, se a gente ficar, sem a gente notar, acaba insistindo em algo que a gente fica
parado, fica estacionado, as coisas para tudo, trava tudo. E a gente pensa que está andando, que está acontecendo, mas não está não. Por quê? Porque a gente não está fazendo o que é certo. E tem hora que a gente pensa até que está fazendo o que é certo. E acabamos nos enganando a nós mesmos. Por isso que é importante a gente ter esse relacionamento com Deus, porque Deus ele nos alerta, ele chama a nossa atenção, porque ele vê aquilo que nós não estamos vendo, que não está ao nosso alcance. E ali Deus ele chama a nossa atenção para a gente se posicionar, para a gente fazer aquilo que realmente vai produzir, aquilo que vai trazer crescimento, aquilo que vai trazer edificação. Aí diz assim, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, a maior declaração de amor. Porque quem ama, fala a verdade. Quem ama não vai deixar a pessoa no perigo. Não, vai falar, vai alertar, olha, fulano, ó, cuidado, não vai por aí não. É perigo, é perigoso, você está se arriscando. E Deus ele faz isso conosco, porque ele se preocupa. Ele não quer ver a gente sofrendo. E aqui nós vamos ver que diz assim, que aí faz até a comparação aqui, que diz assim, ó, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Tem hora que o pai tem que ser um pouco mais duro, tem hora que o pai tem que, né, chamar a atenção, mas é para o bem. A criança vai chorar, vai ficar triste, mas depois passa. Mas você está fazendo para o bem. Então, e o Senhor é o nosso pai. E nós somos seus filhos, suas filhas. E é Ele que tem todo o cuidado, um cuidado especial por cada um de nós. Então pode ter certeza que quando Deus ele fala, quando Deus ele repreende, quando chama a nossa atenção, é para o nosso bem. É porque Ele quer ver a gente fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. Para que não tenha nada atrapalhando, sabe? Mas que a gente possa viver uma vida abençoada, uma vida próspera, na presença dEle. E Ele se alegrando conosco, sabendo que nós estamos realmente fazendo a vontade dEle, que o nome dEle realmente está sendo glorificado. Então, que quando Deus falar, quando você vê alguma coisa que tem hora que a gente acaba insistindo em algo que não é para continuar, que Deus está querendo mostrar um outro caminho, uma outra direção, coisas que Deus está querendo nos ensinar, que é para o nosso bem, porque Ele nos ama. Como diz aqui o próprio texto, o versículo, Ele nos ama. A maior declaração de amor de um pai para um filho é querer o bem do seu filho, querer o melhor para o seu filho. E é assim que Deus age conosco, porque Ele quer o melhor para nós. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.